Aí pessoal, mesmo sendo um acabamento, olha a quantidade de poeira que pegou. Aqui parece uma fita dupla face. Vamos desmontar aqui agora pra gente poder medir o ímã. E alguns detalhes antes de medir o alto-falante de 10 polegadas que é interessante de mostrar. Primeiro, essa altura aqui para colocar o alto-falante acaba que aumenta a litragem da própria caixa. Duto de ar, esse é o primeiro que eu vejo que tem esse acabamento e tem até lado certo para colocar. E um detalhe bacana que foi um certo capricho da LG nesse aparelho foi o seguinte: tá vendo que lá dentro da caixa ela é pintada? Ou seja, mesmo que você veja a caixa dessa forma, você não vai ver esse material lá dentro porque é pintado. Bacana, porque alguns modelos que vieram depois já não é dessa forma. Você já vê direto esse material lá dentro porque não é pintado. Agora, como ela é por dentro, repara que tem um reforço. A LG, sem sombra de dúvida, não poupou cola. E um detalhe que me chamou a atenção foi aquilo ali, pessoal. É nem interessante mostrar, não vou mostrar para vocês verem. Vamos ver se... Olha a quantidade de barata que tá aqui dentro. Parece até envolto de alguma coisa, não dá nem para saber o que é aquilo ali. Mas não. Aí eu volto a repetir que eu sempre falo nos outros vídeos. Duto tem que vai ficar assim exposto para baixo, ou que mesmo seja para cima, tem que ter uma telinha de proteção. Se tivesse uma telinha de proteção aqui, olha a quantidade de barata e o tamanho, não teria entrado. Então por isso que eu volto a bater nessa tecla. Precisa ter tela de proteção no duto de ar. Mas um ponto negativo aqui, pessoal, é o seguinte: ela é construída naquele material que só de passar a mão, olha lá, já vai esfriando. Uma pena. E uma dica legal, pessoal, é que caso o seu esteja dessa forma aqui descascando, é essa caneta aqui, ó. Vou deixar o link dela aqui na descrição, caso você tenha interesse. Pelo seguinte, aqui ó, tá vendo? Aqui soltou, vou passar ela aqui pra você ver, ó. Aqui também deu uma pontinha. Não fica igual ao original, mas dá uma disfarçada legal. Se tiver interesse, tá aqui na descrição o link dela. Aí aqui, pessoal, de largura tá dando 119 milímetros, o que dá algo em torno de 12 centímetros. Eu ia soltar ele aqui, mas eu não consegui. Eu não achei a trava aqui para soltar. Não consegui puxar, mas deu para virar para poder medir. Tá bom. E aí, dá uma olhada na construção dele. Não é como se fosse um plástico seguindo o próprio alto-falante. Não é uma calota à parte. Parece que são a mesma. Ali por dentro. Lá de cá. Aí aqui, levando em consideração o ferrite aqui na parte de baixo, mais esse sobressalto que ele tem aqui em cima, dá algo em torno de 42 milímetros, mais ou menos 4 centímetros. E aqui as especificações dele. E antes da gente ir para a caixa dos alto-falantes de 8 polegadas, as caixas médias, eu queria saber de você o seguinte: eu não tenho costume de desmontar a central e mostrar ela aqui no vídeo do tamanho dos ímãs dos alto-falantes. E aí eu queria saber de você o seguinte: você tem interesse em ver por dentro da central dos mini systems também? Se você tem interesse, comenta que sim. Se você não tem interesse, comenta que não. Porque aí nos próximos vídeos, se vocês tiverem interesse em ver como é a central dos mini systems por dentro, eu englobo isso nos vídeos do tamanho do ímã do alto-falante. Agora, se você não tiver interesse, essa vai ser a primeira e última. Então eu conto com a sua ajuda. Comenta aqui se você tem interesse, sim ou não. Combinado? Então bora desmontar ela aqui então. E aí, pessoal, como eu não manjo muito de eletrônica, eu não vou falar muita coisa não. Então vou ir falando o que eu sei. Já encontrei dessa forma, com CD solto. Ivete no Maracanã. Não é o meu tipo de música.
E desse tanto que o CD tá arranhado também, Deus me livre, coloquei pra tocar aqui. Do outro lado tem outro, vamos ver qual que é. Ah, o gabinete dele é de aço, pessoal. E eu prefiro, mais resistente. Esse aqui é... É boa pergunta. Parece que é do Coldplay. Então tá bom. Esse aqui até que é mais interessante, mas também ali sem chance de colocar pra tocar. Engraçado que todos os dois parecem original. E aí, como é que ele é por dentro? Poeira tem no quilo. Vou ligar o flash pra ver se dá pra ver mais com alguma coisa. E aí, quem souber essas peças que eu tô mostrando aqui, puder ir discriminando, eu só tenho a agradecer. E aqui é interessante ressaltar o seguinte, pessoal, tem um cooler de resfriamento aqui e aqui tem outro. Aqui pega a parte de cima, a placa de cima e a de baixo, e aqui pelo visto só a de cima. Agora vamos desmontar a caixa média. Aqui tem um alto-falante de 8 polegadas. E aqui, pessoal, olha o tamanho do acabamento, o que faz automaticamente a litragem da caixa aumentar. Olha como é que é a construção dela por dentro, toda pintada o forro, o que não vai fazer aparecer aqui o acabamento, ó. Bem bacana. Ali alguns reforços. Aqui o duto, vamos ver se eu consigo mostrar melhor. Ele tem tipo uma boca mais aberta para poder pegar mais ar. Ele não é só isso aqui, ele é mais aberto. Ali o fio que vai lá pro Twitter. Infelizmente eu não vou conseguir tirar ele, pessoal, porque aqui é o seguinte. Dá uma olhada aqui, ó. Ela já é um ressalto mais baixo, tá vendo? Da espessura da caixa em si. E tá colado. Eu tirei os 3 parafusos, mas se eu puxasse aqui era perigoso sair estourando isso aqui tudo e eu não consegui colocar de novo. Então, infelizmente, a medição do Twitter desse aparelho eu vou ficar devendo. Eu pensei em soltar aqui, mas ela tá só firmando, tá vendo? Mesmo que eu solte aqui, ela não vai subir porque é onde que tá travado. Então, infelizmente dele, eu vou ficar devendo. E aí o que eu não gostei nela é o seguinte: o material é aquele que você só de passar a mão, ó lá. Vou ver se eu consigo te mostrar já esfareando, ó. Ó lá, ó. Você já passa a mão, já vai derretendo sua mão. Isso é um ponto negativo. E aqui, ó, a mesma conexão que sobe lá pro Twitter. Ela vem para aqui e é a do alto-falante de 8 polegadas. Ela não tem trava lá. Para poder tirar aqui, eu tive que usar a espátula apertando essa travinha aqui para poder tirar. É bom por ser assim, conseguir soltar, só que dá muito trabalho. Não é como as mais atuais que tem uma travinha aqui em cima que é só apertar já solta, mas dá para relevar. Aí aqui a capa dele, até que por não ter nada, tá até bem limpinha. Aqui a especificação do alto-falante, bem parrudinho por ser de 8 polegadas. Aqui, pessoal, olha que bacana, o alto-falante ele já segue o padrão da calota aqui, ó. Olha lá a construção dele aqui pra cima. E aqui, um detalhe que eu achei interessante, esse aqui, ela não é redonda não, olha lá. Ela é meio quadrada, ó. Tá vendo? Ó, olha lá. É o primeiro que eu vejo assim. Agora eu vou medir. E aí, pessoal, aqui de largura temos 99 milímetros, dá algo em torno de 10 centímetros. E aí, aqui, como eu já medi outros alto-falantes que não tem, seria injusto não medir. Pelo que já disseram, não interfere na qualidade e na potência do alto-falante em si.
e sim só para poder tirar interferência em televisão, daquelas mais antigas de tubo. Mas vou medir assim mesmo, porque também seria injusto não medir, porque querendo ou não, é um ponto positivo do alto-falante, certo? Vamos medir ele aqui. Vamos pegar mais aqui embaixo. Vamos descer aqui. E aí, pegando aqui embaixo no ferrite e até no último ímã, tá dando 46 milímetros, o que dá quase 5 centímetros. E aqui, ela por dentro, ó, tem um reforço, mesmo não aparecendo, porque o duto de ar é tampado, ó, ela é pintada por dentro. A mesma conexão que vai aqui pro alto-falante de 3 polegadas ou 4 polegadas, não me lembro agora, é a mesma que vai lá pro Twitter. Ele também tem um ímã duplo, ao qual o pessoal já disse aqui no canal que é para poder evitar interferência naquelas televisão mais antiga de tubo. Porém ele é colado, eu não vou conseguir tirar ele para poder medir, porque ele tá colado aqui, ó. Então eu não vou arriscar, até porque ele tá abaixo da camada aqui do acabamento da caixa, e é perigoso eu tirar ele aqui e sair estourando tudo, porque ela é aquele material que você vai passando a mão, ó, passando a mão e já vai esfarinhando. Então não vou arriscar não. O conector aqui, ó, a trava dele é lá dentro. Deixa eu pegar do lado de cá para ver se eu consigo mostrar melhor. É dentro dele, e aí é uma dificuldade terrível para poder tirar. Então eu não vou desconectar não, eu preferi soltar o alto-falante lá do acabamento para poder mostrar aqui, que também é mais fácil, é só 4 parafusos. E aí, aqui é o modelo dele, ó. Vamos medir pra gente ver que tamanho que é. Aí aqui, pessoal, de largura deu 74 milímetros, quase 8 centímetros, entre 7 e 8 centímetros, 7 centímetros e meio, por aí. Agora, vamos medir. E aí, pegando aqui embaixo no ferrite até cá em cima no ímã, mais ou menos isso, tá dando 32 milímetros, 3 centímetros. E aí um detalhe interessante, como não tem duto de ar, o alto-falante tem resfriamento. E aqui é legal isso, pessoal, tá vendo? O acabamento do alto-falante aqui na parte de dentro é o mesmo da parte de fora, seguindo o próprio calota, tá vendo? A construção dele. E aí, pessoal, outro detalhe que eu reparei quando eu já tava vindo montar ela é o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, ela encaixa em cima dessa. Ela fica aqui em cima dessa. Porém aqui, ó, é vazado, tá vendo? Então acaba que esse acabamento aqui em volta faz o trabalho como se fosse um duto de ar pro alto-falante aqui de 4 polegadas ou 3 polegadas, eu não me lembro aqui agora qual é o tamanho dele. Mas aí aqui ficou o Twitter e também ficou como se fosse uma saída de ar. E agora que você já conhece em detalhes a construção do Mini System LG MCV 1306, vem conferir a minha opinião sobre a qualidade sonora dele, pois é a continuação desse vídeo.